já deixámos a nossa casa. Ai senhor, nós estávamos aqui no Palais já há bué de tempo. Estávamos aqui a conversar, até nos esquecemos de vocês. Olha, agora vamos a aquelas perguntas que nós tínhamos antes de falar convosco, que eu sei que as pessoas que estão lá em casa a ver-nos também têm. Uhum. Consegue explicar de uma forma rápida e mais ou menos sucinta e simples Primeiro passo, os tipos de envio. os tipos de envio? Primeira coisa, porque nós temos De a ver motobox. agora há 1 milhão de opções diferentes. Sim. 1 milhão. 1 milhão não, mas há muita. Há mais que uma. É. Não, é um pouco complexo, claro. Há umas opções que são básicas e depende também do tamanho dos veículos, né? Porque há carros grandes, carros pequenos. Nós temos duas opções básicas. A primeira é o roll-on roll-off, que é o RORO, que eu estou fazendo o carro agora. vai com as chaves. Isso, o barco tem atrás uma rampa que se produz, né? Abre, tem vários andares, com certos tamanhos, certas alturas, e aí os carros são presos ao chão e fecha a rampa atrás. E aí nesta situação o carro é conduzido pelas pessoas do Porto ou do barco? Do Porto? Sim, são os do Porto. Do Porto, Ah, que do levam Porto. o carro a conduzir para dentro do navio. Sim, não, vocês entregam o carro. Sim. Vocês entregaram agora no Porto, o carro é fechado, a chave é guardada dentro do safe, né? E ele mostrou-me o senhor do Porto. Sim. Ele disse, as chaves vão ficar aqui guardadas. Sim. Ele mostrou, tinha lá um monte de chaves, meu Deus do céu. E quando o navio chegar, eles carregam, vão lá buscar as chaves e carregam os carros. Sim. Normalmente, durante a passagem do barco, as chaves estão no carro, dentro do carro. Mas, para o Uruguai, a naveira, a companhia dos barcos, diz que eles fecham também no barco. Mas, para ser sincero, eu sei que no Porto fecham, que Sim. nós vemos, Sim, mas eu- no barco para o Uruguai, muitas vezes não sei se eles realmente fecham os carros, porque a cabine tem que ser acessível e lá às vezes tem os carros muito perto uns dos outros e tem que tirar um outro carro ou uma grua ou uma coisa e tem que tirar os carros para o lado. Então não acredito que eles vão todas as vezes buscar as chaves dentro do Nossa safe. senhora, com tanto carro que vai, são não sei quantos andares de Pode ser que carros. 1200, 1500 carros. Imagina, 1500 chaves ter que encontrar cada... Meu Deus do céu. Regressando ao tema, isso é uma opção, o roll-on Ok. roll-off. O roll-on roll-off tem uma certa parte negativa que em certas rutas não é muito segura e pode acontecer alguma coisa. Que é como o nosso caso. Pode acontecer que tire alguns, que roubam alguma coisa ou que estragam alguma coisa. Porque normalmente temos que saber também que as navieiras em português diz também. Ai, não sei, como é que é em português? Navieiras é Na- a companhia. A companhia dos barcos normalmente não querem que vocês tenham personal effects, coisas pessoais no carro. De valor, De valor. realmente de valor. Como né? tinhas Excluindo o carro, não é? O carro já está. Não, como tinhas falado antes também, por causa de certas coisas que podem acontecer, Sim. pode arder alguma coisa, pode ter alguma coisa que seja spray, latas de Sim, de aerosol. aerossol, essas coisas, não querem isso e ao mesmo tempo também não querem evitar roubos e essas coisas, porque normalmente estes barcos, navios não estão feitos para transportes de ferries, é mais transporte de carros novos ou gruas, essas coisas, então Sim. aí não temos esse caso, Sim. estão vazios os carros. Então, isso é uma opção. Outra opção seria enviar o carro no contentor. Mas aí está limitado, altura e largura. Isso, normalmente nós fazemos o container sharing, que são dois carros, dois veículos dentro de um contentor, mas a altura máxima de entrada são 2,59 m. 2,59. 2,59. Por dentro o contentor tem 2,69 m e a entrada são 2,59. Pois. Depende das rodas do carro, muitas vezes podemos tirar um bocadinho de ar e podemos baixar 4, 5, 6 centímetros. Nós já vimos casos de pessoas que fizeram isso e tiraram completamente a roda mesmo. E meteram- Já vimos Sim, na sim. entrevista. Nós também fazemos isso, nós temos clientes que trazem as rodas de metal, uma construção feita por eles próprios, e tiramos as rodas, precisamos dessas jantes especiais e levamos o carro dentro com essas jantes e depois fixamos o carro dentro do contentor. Aliás, o que eu queria dizer, isso é uma forma muito segura, contentor, por causa que os contentores são fechados e levam um selo, e o selo depois é só aberto com o alicate. Alicate? Sim. Sim. O alicate. Essa é,
Parece ser mesmo É a mais... opção mais segura. É a né? opção mais segura porque muitas vezes estás no porto com contentores, se fores a roubar um contentor, nunca sabes o que está dentro. Então, e é alto, faz muito barulhento. Abres a porta, sim, essa coisa toda. Chama muita atenção. Chama muita atenção. Então, nunca tivemos o caso que alguém roubou ou abriu um contentor sem... Sério? Nunca tivemos isso. Nunca? Nunca. Nós temos que ter então, temos essas duas opções, ro-ro contentor. O ro-ro é um bocadinho mais perigoso por causa de roubos, mas ao mesmo tempo é mais assim, no, tipo Sul América, África, é um bocadinho mais perigoso o ro-ro. Se formos a ver Hamburgo, Canadá, ou Norte América, a Halifax, Canadá, ou Baltimore, aí as chances de roubo são zero. Realmente, nós fizemos muito, não temos nada. Mas então, o problema parece ser o porto na América do Sul. América do Sul. Ou não necessariamente. Bom, uns dizem que é no Porto, outros dizem que acontece nos barcos. Para ser sinceros, não sabemos. Pode acontecer em qualquer lugar. Durante o trajeto. Sim, tem até que saber que a tripulação dos barcos muitas vezes são pessoas de países com salário mínimo e muitas vezes os barcos também estão navegando com bandeiras estrangeiras por causa das condições de trabalho, porque os alemães têm certas condições de trabalho e os filipinos têm outras. Então há aí pessoas da Filipina principalmente ganhando 700, 800 euros por mês e estando ali 12, 13, 14 horas disponíveis a horas É tipo Portugal, fora do não é? mar. Isto é muito parecido com Portugal. É muito parecido. Então, nem todas, né? Sim. Nem todas as companhias de barcos, mas muitas são assim, porque ao fim e ao cabo querem poupar dinheiro Claro. e muitas vezes também nós precisamos, esses barcos têm não sei quantos 1000 carros a bordo e ao mesmo tempo a tripulação às vezes são 20, 21, 22 pessoas só. Meu Deus. Nossa, eu trabalho muito então. Trabalham por 10 quase. Cada um trabalha por 10. Bom, isso não sei, não tenho tanta boa experiência, nunca tive, já fomos a ver barcos aqui, de vez em quando temos a possibilidade de Isso ver é os incrível, barcos. visitar assim os barcos. Sim, é fenomenal. Então a opção mais segura, Contentor. o contentor sempre, todas Ou as ro-ro, rotas. certo. Ou ro-ro, Europa, Canadá ou Estados Unidos. Sim. mais seguro De momento, que começar embaixo. de momento sim. O Uruguai, a Europa, o Uruguai é assim, como é que eu vou dizer? Ah, duvidou? A mais complicada. Não tem que acontecer nada, mas pode acontecer e muitas vezes acontece muito. E nós surgimos de não levar tantas coisas. A levar o mínimo possível. O mínimo possível e também que é importante no ro-ro que quando enviam um carro, que o carro esteja, que faça a impressão que esteja vazio. Que tudo que vocês levarem que esteja dentro dos compartimentos guardado Foi o que nós fizemos também. e ter o menos possível, porque hoje em dia as companhias dos barcos Então, mas cada vez têm mais restritas com essas- mais restrições Sim. e cada vez pior e então não facilita. Sim. E o nosso trabalho é encontrar uma maneira com a nossa experiência de Sim, de conseguir fazer as coisas fluírem melhor, naturalmente. o melhor possível para os viajantes. Porque se fosse pelas navieiras, os carros tinham de estar completamente vazios, sem nada dentro e Não, e uma coisa que eu posso dizer da Overlander Shipping é o atendimento. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Eu nunca vi ninguém a irem com os clientes aos portos. Aos portos. Nós hoje, quando chegámos ao porto, já atrasados também, e eles já estavam lá à nossa espera. Acompanharam-nos em todo o processo para deixar o carro. E isso, tipo, dá muita segurança, né? Porque é uma coisa que a gente nunca fez, eles estão super acostumados. não, Então... isso é a coisa boa. Nós preferimos que os clientes venham até Hamburgo. Sim. Na maioria dos casos temos a possibilidade a partir de Amberes, de Antwerp, na Bélgica, mas nós preferimos Hamburgo, porque nós estamos aqui realmente. Nós conhecem o Porto aqui. Nós conhecemos o Porto, nós conhecemos os trabalhadores do escritório, do Porto muitas vezes, e nós estamos aqui. Se há algum problema, eles ligam-me a mim, mesmo no sábado ou no domingo, e dizem: Ricardo, há um problema com este carro, posso agir, posso lá fazer, posso resolver. Se tens outras firmas que estão noutra parte da Europa, é um pouco difícil. Claro. Então isso é uma grande força. Depois falamos também português, falamos espanhol, falamos inglês. As minhas duas empregadas que são portuguesas. Isso é ótimo, isso ajuda muito. Pode ser bom, pode ser mau. Não, é bom. Muito temperamento aqui, muita emoção, mas nós divertimos muito bem e tentamos fazer o melhor serviço possível. Sim. E só a questão de falar em tantas línguas diferentes, tipo, é ótimo.
É ótimo porque a pessoa consegue falar na própria Consegue língua. se expressar melhor. Sim, Uma- às vezes só está um caralho, mas ajuda a alivia. O meu português já não é português, já é mais portanhol, eu falo mais espanhol que português, que os nossos agentes também na Sul-América e também na Central América. Nós também fazemos envios entre a Norte América e a Sul América, desde o Panamá a Colômbia, Colômbia a Panamá, Algo que nós vamos ter que fazer também, porque não há forma de Não tem passar. como passar. porque os nossos agentes que trabalhamos nesses portos são os mesmos que viemos daqui para lá e de lá para cá. tudo igual. O que é importante também saber pelo shipping, que é sempre importante também ter agentes no destino e no porto de saída que conhecem esse tema de veículos turísticos. Há muitas companhias de transporte que vocês podem contratar, mas eles só dão um preço, só dão a passagem e o resto depois Desenrasca-te. desenrasca-te. E isso está muito mal porque muitos agentes também conhecem o processo de mercadoria, Mas não, mas não de turismo. E isso pode ser um problema. Depois o carro está preso pela alfândega no país tal e vocês só têm gastos Como e é que vamos custos fazer? e problemas. Então isso é muito importante que vocês tenham alguém que tenha experiência no porto de saída e no porto de chegada. Sim. Sobre os envios ainda. Então, Fat Track, Ro-Ro, Container. Não, Pronto, passagem. não falo de Fat Track. Sim, Eu é que já sei, estão a ver? Já- Muita pesquisa. Spoiler. Estamos a falar, então, o Roro já falamos, o contentor, estamos a falar aqui do 40 feet High Cube, 40 pés, High Cube que é o mais alto, porque também há contentores pequenos, que é o de 20 pés. Os carros, por Sim, mas muitas vezes também as pessoas pensam, o de 20 pés tem a metade de volume do de 40, talvez seja metade do preço. Isso não é, às vezes são 100, 200, 300 euros de diferença só, e há portos que o 40 pés é mais barato que o de 20 pés. Porquê? Por causa, eles não têm muitas vezes, não têm necessidade de ter lá um 20, como é que se diz em português? É, ter a necessidade de ter um? Sim. Não precisam de ter. Não precisam ter 20 e depois não despacham o de 20, está lá o 20 parado, Pois, e então ninguém o 40 é mais barato. Outra opção é o flat rack. Sim. O flat rack é tipo de um contentor sem paredes, sem teto. Só tem as duas partes. É quase como se fosse o trailer de um caminhão, só que sem o caminhão. Sim, E sim. sem as rodas Sim, também. é tipo- Sem as rodas, mas são... Não tem rodas, não. Não? Tem uma, pois é. tipo de uma prancha, né? O chão do Nós contentor vamos deixar aqui uma imagem para vocês verem, para ser mais fácil. e tem dois lados. E tem também os pontos para encaixar a grua. Sim, para, e levar para, então. para levantar. Nesse caso, eu não sei, vou fazer a pergunta, sei pelo que vi na net, mas não sei até que ponto é que é, isto também é possível fazer o sharing, se em termos de dimensão couberem dois carros, ou não? Depende do porto Ok, e depende das possibilidades que eles têm em certos portos, porque nem sempre têm essas possibilidades em certos portos. ok. O contentor é assim, né? tem duas partes e essas duas partes fecham-se para dentro. Então, e então temos que ter cuidado, porque há duas opções de pôr os carros em cima do flat rack. A primeira opção é ter uma rampa, uma rampa posta no flat rack para o carro poder subir. E a outra opção é uma grua. Mas o problema com as gruas é que as gruas podem causar danos, pode estragar os carros. Então nós preferimos, Um pouco mais arriscado. sim, por causa as cabines muitas vezes são feitas de materiais leves e se tiveres uma grua com as cordas pode estragar ou pode causar Tenho uma outra questão que tu falaste connosco há um bocado que nos disseste, neste tipo de envio, os carros vão em cima dos contentores, ou seja, vai na parte externa do navio, vai fora do barco. Nos envios até fora do barco. não é fora do barco, não vai fora do barco. De fora do De barco. fora do barco. Os contentores também, mas os carros estão protegidos. Não é? depende. Aí não é obrigatoriamente? Ok. Há muitos tipos de barcos. Há barcos só de contentores e há barcos de Conroe, que é contentor e roll-on roll-off. Esse barco que vocês agora vão, embaixo é roll-on roll-off, com vários andares, e em cima tem os contentores. E os barcos que são só contentores, normalmente os contentores estão abertos e os contentores entram para dentro. Estás a ver? O barco está aberto.
tens que usar todo o espaço. Meu Deus, pois, o espaço valor, claro que sim. Sim, então há várias possibilidades. Vai com a grua e é colocado lá dentro. Isso, então quando falar no flat rack também fala-se em break bulk. E break bulk quer dizer que tem várias coisas. No flat rack não está feito para carros, também está feito para caixas, para máquinas que são postas ali. Sim, que têm- mercadorias, basicamente. Isso. Então, às vezes, eles têm, depende da altura da mercadoria que está em cima do flat rack, eles têm tipo de umas barras, assim, dos quadros, Sim. que dá para depois instalar outros contentores em cima do flat rack. Meu Deus do céu. Sim. E falando de valores, existe uma diferença muito grande entre o contentor e o roll and roll off? Sim, o contentor normalmente é mais caro, porque o contentor, vocês têm que imaginar uma coisa, o contentor não é empacotado dentro do porto. Nós temos que buscar o contentor à companhia, pôr no nosso warehouse e de aí temos que pôr o carro dentro, Depois é que vai para o temos que porto. baixar o contentor, temos que pôr o carro dentro, prender o carro, subir o contentor ao caminhão e levar depois o contentor para o barco. E depois do barco ainda tem depois. Sim. É um processo muito mais demorado e envolve muito mais pessoas. Sim. E maquinaria também. E mais custos, e mais gastos. E o problema do flat rack ainda é mais caro, porque o flat rack é assim, se o carro estiver em cima do flat rack e o flat rack depois for posto em cima do caminhão, se tiver mais de 4 metros, na Alemanha, por exemplo, não pode andar na estrada. Tens que ter uma certa, tens de ter como é que se diz? Uma guia, um escorte, um guia tipo aquilo pesado. Já sei. Sim, então não pode ir num caminhão normal, tem que ir num flatbed. Jesus. Naqueles caminhões para não subir, para não estar. Por acaso eu achei que o container era mais barato. Eu também achava. Depende, há certas rutas que é mais barato. Se vocês fizerem o container sharing, definitivamente é mais barato. Sim. Ok. Sim. E há certas rutas que é mais ou menos o mesmo preço. No nosso caso nós não teríamos, acho eu, se calhar na construção nós vamos pensar nisso, de como fazer caber 250, são 30 centímetros. 2,59. Mas o vosso carro agora, Nós como tem está agora. 2,70 e pouquinhos. Sim. Temos que baixá-lo um bocadinho. É 20 centímetros, é bastante. Metes uma hidráulica. Isso é possível. É aqui, isso depende, né? É tudo possível. Mas tudo é possível, é verdade. Principalmente na Alemanha tudo é possível. Sim. Aqui, meu Deus. Diz mais alguma coisa do flat track? Era, flat track. Como eu disse que o flat track tem aquela prancha, depois tem aquelas duas partes dos lados que abrem assim. Essas partes têm que estar abertas. Então, se Durante o transporte? sim. Ok. Por causa a grua encaixa, tem aqui dois buracos, a grua encaixa aqui, nestas partes. Ok, percebi. Mas também é possível ela encaixar cá em baixo. Ah, Tem duas opções. Tens opções de encaixar aqui e tens opções de encaixar aqui. ok. Só que o problema depende depois que tipo de grua. Se a grua tiver as cordas, também pode ser aquela coisa. Então, se vocês forem pôr dois carros em cima um do outro, tem que ficar fechado, não pode abrir. Pois. Sim. E há certos portos que conseguem fazer isso e há outros portos que não Não fazem. conseguem, pois. Isso não conseguem é um problema. Porque imaginem que o carro tem que ficar parado num porto, aquilo que tu nos falaste há um bocadinho, que acho que não demos esta informação, por algum motivo, por exemplo, uma alfândega. Acontece muito em contentores, não é? Pode acontecer, depende do destino. Sim. E dependendo do destino, e dependendo da alfândega, e dependendo de vários fatores, o carro pode ficar lá 30 dias. 30 dias que são pagos não pela alfândega, são pelas pessoas que estão a enviar as dono coisas. do carro. Pelo dono do carro. Do Ok, container. não, 30 dias, isso É um exemplo. acontece uma vez em 10 anos ou uma coisa, né? Uma semana. Pode ser que tarde uns dias mais do previsto e nós só temos uns 7 dias de aluguer do espaço Claro. do flat rack. Então o problema é que se passa estes dias, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7 dias, se passar esses dias São tudo os custos. gastos são entre 100 euros e 300 euros por dia. Imaginem. E se o carro fica preso mais que 7 dias e for mais uma semana ou 10 dias, podem fazer as contas. E isso não é culpa nem do porto, nem da empresa que está a tratar do processo, nem do navio, nem nossa. Mas é uma coisa que pode acontecer. Os aleatória, né? custos acontecem e pode acontecer. Boa. Normalmente, por isso é que é importante que vocês saibam que nós damos uma indicação, damos um valor, um orçamento. Sim. E os custos depois locais para o contentor, no destino, é sempre mais ou menos uma estimativa. Sim. Porque se demorar um dia mais, pode ser que custe 100, 200 dólares mais Exato. do que a estimativa. Então, não podemos pôr um preço fixo Sim. ali,
só uma ideia, mais ou menos do médio pode acontecer. Sim. Por causa, é difícil, porque se eu quiser uma garantia eu tenho que aumentar o preço tão alto Claro. para compensar esses custos que podem acontecer. Vocês têm que ter em mente que o valor pode não ser o exato, vai estar dependente de vários fatores que ninguém consegue controlar, nem o dono da autocaravana, do motorhome, nem o porto, nem a empresa que vos está... Só chega lá para saber. Chega lá e Mas nós também não queremos estar a meter medo aos nossos espectadores. Isso não acontece tantas vezes. Pode ser sempre que o custo seja um bocadinho mais elevado, 100, 200, nunca é 300 menos, dólares. Infelizmente, menos nunca é. Olha, para ser sincero, muitas vezes os gastos em Uruguai, nós damos os gastos de contentor mais do que menos. Porque se for menos, ninguém reclama. ninguém reclama. E se for mais, todo mundo reclama. É verdade, então é nós um facto, preferimos é um facto. não fazer Conta isso. sempre com mais. Contem com mais, que se for menos. Mas às vezes também é um critério, porque as pessoas pensam, vocês dizem aqui que custa isto e os outros dizem que custa menos. E depois Chegam lá e custa mais. custa mais. Então, às vezes, eu prefiro assim. Eu também. A última Sobre isso. questão que a gente pensou, que muita gente tem dúvida é em relação ao seguro. Sim. Como que funciona o seguro, se cobre alguma coisa, não cobre, é só em caso de dano total, perda total. O seguro marítimo que nós fizemos, o nosso seguro que nós oferecemos é o seguro que já está feito para os motorhomes. Ok. Porquê? Porque não tem só o carro, não é só o carro que está assegurado, mas também o contenido, O conteúdo do carro. conteúdo do carro, tudo está dentro do carro. Equipamentos, essas coisas todas. Sim. Então, essas coisas normalmente, quando é um seguro marítimo normal, não tem isso incluído. E As nós- baterias, inclusive, o seguro Sim. paga, imaginem, isso é algo. Sim, há uma soma que está assegurada, que é a soma do carro. Tudo que está instalado no carro fixo Sim. pertence a essa soma, e há outra soma que pertence a tudo que não está fixo. Está dentro do carro, mas não está fixo. Não está fixo. Estruturalmente no carro. Sim. Roupas, coisas de desporto, sei lá, prancha de surf, bicicletas, essas coisas. Sim. Normalmente esses seguros têm sempre franquia, como é óbvio, porque senão. Como todo seguro, se tem. você quiser acionar, você paga uma franquia, então se Euros. acontecer alguma coisa, o que você perder ou tiver danificado, tem que valer essa franquia, né? Claro. Sim, isso é importante. Que seja mais caro do que a franquia. Seja mais pra caro que a poder franquia, sim. valer a E pena o que também é importante é que nós fizemos aqui no Porto de Hamburgo Fotos, e fizemos um Car Condition Report. E uma coisa boa é que normalmente, desculpa interromper, normalmente pedem-nos a nós para fazermos, mas neste caso, convosco, não somos nós que fazemos isso, são eles, ou seja, está tudo garantido que está de acordo com o que tem que estar. Nós estamos sempre salvaguardados, claro que lá, quando chegarmos, nós vamos buscar o carro, somos nós que vamos fazer, mas em princípio não vamos ter problema nenhum, mas também vai ser no momento, vai ser no Porto ainda que as fotos têm que ser feitas, segundo o feedback que nós temos. Sim, nós costumamos fazer no Porto para ver que foi feito na altura, e por isso também deixamos assinar também sempre tudo, Pronto. com data e com horário. Sim. Recomendamos a todos. Não, seguro, acho que não fazer seguro é o pior erro que podem fazer. Em qualquer situação. Problemas acontecem. Um barco pode se inundir, vocês podem Pode afundar. pode afundar, pode ir ao fundo, acontece de vez em quando, longe a longe, mas pode acontecer. A sério, é algo que já aconteceu convosco alguma vez? Aconteceu uma vez, a Grimaldi, a grande americana, chamava-se esse barco há 4 ou 5 anos atrás, que foi a fundo. E tinha vários motorhomes a bordo, e havia motorhomes também, havia um cara, não foi connosco, não tinha clientes nossos, porque nessa altura não tínhamos ainda a nossa empresa, mas havia um cara que tinha todo o dinheiro dele investido no carro para fazer a viagem no Mundial, e ao fim e ao cabo não tinha seguro, e depois ainda chegou a tentar juntar dinheiro sobre canais sociais, redes sociais, e é chato, pode acontecer, né? Esperamos que não. Não arrisquem. Não arrisquem, mas... O seguro, a diferença... eu não conseguia, eu tinha um ataque cardíaco só se não tivesse seguro. O nosso seguro é 250, acho eu, que nós pagamos. Sim, 200 e qualquer coisa, são os melhores 200 euros da minha vida. Mesmo se não precisar usar, tá ali. Espero não ter que usar, mas só a tranquilidade que uma pessoa tem, Não. façam seguro. Se vocês vão fazer essa viagem, façam seguro. Tenho boas notícias, acho que é menos. Olha. O seguro até 40 mil euros são 160 euros. Ah, Uma coisa assim, o nosso com certeza é menos de 40 euros. o nosso é menos 40 mil. Com a idade que tem, não dava pra ser mais. É verdade. Não, e mesmo com tudo o que está lá, Não dava. A roda não são de ouro? As rodas não são de ouro? não. Não, as jantes? Não. A única coisa de ouro daquele carro somos nós. Vamos lá.
Este vídeo está bem longo, mas nós queríamos que vocês acompanhassem todo o processo, e principalmente esta parte aqui, de perceberem os tipos de envios, como é que os custos são calculados. Eu acho que isso é... A gente ficou sem bateria, acabamos esquecendo de terminar esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que essas informações tenham sido muito úteis. E se vocês têm interesse em mandar um motorhome tanto da América do Sul para a Europa, para os Estados Unidos, para a África, falem com o pessoal da Overlander Shipping. A gente vai deixar aqui na descrição o site e o Instagram deles para vocês entrarem em contato. O atendimento que a gente teve até o momento foi incrível. Sem palavras para todo o trabalho deles, realmente a gente tá muito satisfeito. Muito em breve nossa casinha tá chegando aqui no Uruguai e a gente vai poder começar a nossa obra. E enfim, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Olha, e agora nós vamos comer comida típica portuguesa com o Ricardo. Puxa, pauzinho.